Olá, pessoal! Essa é a terceira parte do curso Bem Me Quer. E a Dona Maria Crocheteira traz para vocês o passo a passo dessa terrinha e como fixar a margarida de forma que ela não gire para os lados e fique firminha na peça para colocar dentro do vasinho. Assista o vídeo até o final e não perca nenhuma dica! A terrinha nós vamos iniciar com um anel mágico com 8 pontos baixos. Para você que é iniciante, nós vamos deixar o passo a passo básico aqui no cantinho, é só clicar. Fazemos aqui o nosso anel mágico com o primeiro nó corrediço. Nosso primeiro nó corrediço. E aqui dentro do anel mágico fazemos 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechamos esse anel mágico, apertando bem os pontos. Isso com a linha que sobra, nós fechamos o anel mágico. Encerramos a primeira carreira com 8 pontos baixos. A segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento triplo. 1, 2, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fazemos mais um ponto baixo e um aumento triplo. 1, 2, 3. 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Mais um ponto baixo e um aumento triplo. 1, 2, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Terminamos a carreira de número 2 com 16 pontos. A carreira de número 3, nós vamos fazer 2 pontos baixos, aqui, 1, 2 pontos baixos, coloca o marcador no primeiro ponto para não se perder. Fazemos um aumento triplo, 1, 2, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fazemos 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e mais um aumento triplo, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3. Fazemos 3 pontos baixos, 1, 2, 3. E um aumento triplo, mais 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. 2, 3. Fazemos mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E o último aumento triplo, 3 pontos baixos, 1, 2,
3, no mesmo ponto de base e terminamos com aquele último pontinho baixo que sobrou no final da carreira. Terminamos essa carreira de número 3 com 24 pontos. A carreira de número 4, nós vamos fazer 5 pontos baixos entre cada aumento triplo e vamos terminar essa carreira com 32 pontos. Aqui, como os 2 pontos baixos ficam no final da carreira, aqui a gente só faz 3 pontos baixos no começo da carreira, tá? Para fazer, então, o aumento. Então, fazemos 3 pontos baixos, 1, 2, 3. Os outros 2 vai aqui no final. Fazemos um aumento triplo, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Aqui, 2, 3. Fazemos 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, mais um aumento triplo, 1, 2, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, mais 5 pontos baixos e fazemos mais um aumento triplo. Fazemos mais 5 pontos baixos, separando os aumentos, e um aumento triplo. 1, 2, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. E encerramos essa carreira com aqueles 2 pontinhos baixos que faltou entre os aumentos do início e do final da carreira. Aqui. Terminamos essa carreira de número 4 com 32 pontos. A carreira de número 5, nós vamos fazer ponto sobre ponto dos 32 pontos, terminando essa carreira com os mesmos 32 pontos. Então, ponto sobre ponto é pegar o mesmo pontinho da base e fazer um ponto baixo. O próximo, um ponto baixo. Sem aumento, sem diminuição, sem nada. Ponto sobre ponto. Dos mesmos 32 pontos. 30, 31, 32. Terminamos a carreira de número 5 com os mesmos 32 pontos. A carreira de número 6, nós vamos fazer 7 pontos baixos entre cada aumento triplo e vamos terminar essa carreira com 40 pontos. Aqui, como é início e final da carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos aqui no começo e os outros 3 lá no final. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Fazemos um aumento triplo. 1, 2, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fazemos 7 pontos baixos, 7 pontos baixos, mais um aumento triplo. 1, 2, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, mais 7 pontos baixos para separar os aumentos triplos. 7 pontos baixos e mais um aumento triplo. 1, 2, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fazemos mais 7 pontos baixos, mais um aumento triplo. 1, 2, 3.
pontos baixos no mesmo ponto de base e terminamos com os 3 pontinhos baixos que faltou lá no começo da carreira, totalizando 7 pontos baixos entre todos os aumentos triplos. Terminamos essa carreira de número 6 com 40 pontos baixos. Encerramos na carreira de número 6 a base da nossa terrinha. Agora nós vamos fazer o corpo da terra subindo. Antes de subir, eu vou fazer o arremate desse nosso nó corrediço. No mesmo pontinho de saída, ao contrário ali, eu volto a linha. Faço um nó de costura apertando bem aqui. Para subir o corpo dessa terrinha, eu vou pegar pela alcinha de trás e vou fazer um ponto baixo. Repito 40 pontos baixos pela alcinha de trás por toda a carreira. 38, 39, 40. Terminamos a carreira de número 7 pela alcinha de trás com 40 pontos baixos. Agora, pessoal, da carreira de número 8 até a carreira de número 19, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, desses 40 pontos que a gente terminou essa carreira. Então, não tem segredo, sem aumento, sem diminuição, somente ponto sobre ponto. Nós vamos fazer 12 carreiras de 40 pontos baixos, ponto sobre ponto. E eu volto ao final da carreira de número 19 para mostrar como que fica. 40. Terminamos a carreira de número 19 com os mesmos 40 pontos baixos. A partir daqui, nós vamos fazer a parte de cima, em quadrado também. E para fazer as diminuições, nós temos que acertar os cantos dessa peça. Então, aqui vai ter que ser meio no olho mesmo, você vai dobrando a peça e deixando ela o mais quadrada possível para você saber aonde fazer as diminuições triplas. Se lá no início a gente fez 3 aumentos triplos, aqui vamos fazer diminuições triplas, deixando o mesmo número de pontos em cada lateral. O número de pontos que nós fizemos aqui foi no máximo de 7 pontos baixos e um aumento. Aqui nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Nessa primeira carreira a gente pode pôr marcador no pontinho do meio, onde haverá a diminuição tripla, que daí a gente consegue contar quantos pontinhos a gente vai conseguir deixar entre cada lateral e ver se fica simétrico. Como a diminuição é tripla, o pontinho de cada lateral desse que foi marcado a gente não conta, porque ele vai fazer parte da diminuição. Então, aqui são 3 pontos que vão ser para diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos, mais 3 para diminuição. Então, aqui ficou certinho, ficou simétrico. Aqui. No meu caso, colocando as marcações certinho, ficou 6 pontos baixos para trabalhar antes da diminuição ali no canto. Essa carreira de número 20, eu vou trabalhar pegando a alcinha de trás de cada um desses pontos e trabalhando um ponto baixo. Então, eu vou fazer 6 pontos baixos. No teu caso, às vezes, pode ser que a carreira anterior tenha terminado aqui, então vai ser um pouquinho menos. Por isso que é importante ir pela marcação do canto, não pelo número de pontos.
Continuamos aqui. 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos, pegando a alcinha de trás. Então, o número de pontos necessários até chegar ao canto que eu marquei aqui. Nesse canto, eu vou precisar dos 3 pontinhos seguintes. Eu pego a alcinha de trás, dou uma laçada, pego a próxima alcinha, dou uma nova laçada e a última alcinha de trás, dou uma outra laçada e tiro essas 4 alcinhas da agulha. Aqui eu tenho uma diminuição tripla pela alcinha de trás. Faço os 7 pontos, trabalho os 7 pontos baixos, 1, 7. Tiro o marcador e faço uma diminuição tripla pela alcinha de trás, para virar esse trabalho para fora. Dou uma laçada numa das alcinhas, mais uma laçada, mais uma. E tiro as 4 alcinhas da agulha. Tenho aqui mais uma diminuição tripla. Repito isso até lá ao final. 7 pontos baixos e a próxima diminuição tripla pela alcinha de trás. Nós vamos terminar essa carreira de número 20 com 32 pontos. Tiramos esse marcador, ó, tira o marcador quando falta um ponto para chegar nele, porque a diminuição é tripla, o marcador marca o ponto do meio. Então, pega a alcinha de trás, dá uma laçada, a próxima alcinha, mais uma laçada, e a última e terceira alcinha, mais uma laçada. Dá uma laçada na agulha, tira as 4 alcinhas da agulha. Fazemos isso até o final. 7 pontos baixos e uma diminuição. Tiramos aqui o último marcador. Pegamos uma alcinha, a segunda, a terceira e tiramos essas 4 da agulha. E aqui fazemos aquele 7º pontinho que lá no começo da carreira foram só 6. Pela alcinha de trás, fazemos um ponto baixo. A próxima carreira vai ser de 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. E vamos terminar essa carreira com 24 pontos. Carreira de número 21. Nós vamos pegar as 2 alcinhas do ponto de base. Agora o canto do cubo ele já está marcado, foi onde a gente fez essa diminuição. Nesse ponto da diminuição, a gente conta um para frente e um para trás, porque a diminuição vai ser tripla. Então, esses 3 pontos estão relacionados com a diminuição. Então, os pontos baixos que nós vamos fazer aqui serão 1, 2, 3, 4, 5, até chegar ali na diminuição. Fazemos 5 pontos baixos, pegando as 2 alcinhas do ponto de base na carreira de número 21. 3, 4, 5 pontos baixos, podemos até pôr um marcador, se você quiser em cada canto, em cada diminuição que você fizer, pôr um marcador também para não se perder, dá para pôr, né? Porque às vezes você não enxerga ali a diminuição. E aqui, como estamos trabalhando as 2 alcinhas do ponto de base, essa diminuição nós vamos fazer pela alcinha da frente. Então, a gente dá uma laçada na alcinha da frente, na próxima, onde houve a diminuição, e na alcinha seguinte, a diminuição. Nós trazemos uma laçada por entre essas alcinhas e fazemos um ponto baixo.
Temos aqui uma diminuição tripla, tá? E fazemos 5 pontos baixos e uma diminuição tripla por toda a carreira, até chegar lá no final e eu mostro para vocês como que fica. Seguimos para mais 5 pontos baixos. Dois, 3, 4, 5 e a última diminuição tripla pegando aqui pela alcinha da frente. As 3 alcinhas da frente por baixo. Damos uma laçada, tiramos essas 3 alcinhas e fazemos um ponto baixo. Na carreira de número 22, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição tripla por 4 vezes e vamos terminar essa carreira com 16 pontos. Aqui, para chegar na minha diminuição, eu tô com 4 pontos. Então, eu considero como esse ponto baixo fosse da carreira anterior, tá? Que aqui vai haver a diminuição tripla do final da carreira. E aí sim começo os 3 pontos baixos, 1, 2, 3, para alcançar os 3 pontos aqui do cantinho, tá? E a última diminuição, quarta e última. Aquele primeiro pontinho que nós trabalhamos no início da carreira, acabou ficando dentro dessa diminuição, tá? Terminamos essa carreira com 16 pontos. Agora nós vamos colocar a fibra siliconada para dar suporte e enchimento. De maneira que fique bem firme, colocamos o suficiente. Moldando aqui de forma que fique sempre quadradinho. Se deixar muito cheio, ele acaba ficando redondo, então deixar um tantinho assim que não estufe muito para você manter a peça quadradinha. E aqui na última carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição tripla por 4 vezes. Aqui só dando uma olhadinha sempre no canto para ver se vai dar certo no início da carreira. Então, esses 3 pontinhos são da diminuição. Eu tenho aqui 2 pontos. Como é um ponto baixo e uma diminuição, esse primeiro pontinho aqui vai fazer parte da última diminuição dessa carreira. Então, na carreira de número 23, eu faço aqui esse pontinho. Trabalho um ponto baixo e uma diminuição. Eu vou terminar essa carreira com 8 pontos baixos. Um ponto baixo. E aqui a quarta e última diminuição, terminando com 8 pontos baixos. Arrematamos com a linha de costura, levamos essa linha pegando a alcinha de fora de cada um desses pontos, por baixo aqui, colocamos a linha em cada um desses pontos. Em cada um desses 8 pontos por baixo.
fecha bem, puxando bem esse ponto. Arrematamos ele fazendo um nó de costura. Cuidar para não soltar. Eu coloco o dedo aqui em cima, apesar de não dar pra ver, pra poder segurar o ponto, não deixar afrouxar, tá? E levo esse pontinho, esse nozinho lá pra dentro, atravessando aqui. Levo ele lá pra dentro. Prontinho. Agora é só cortar. Ajusta. E temos aqui essa terrinha que vai dentro do nosso vaso, que nós vamos mostrar como vai ser feito mais pra frente. Então, aqui, ó, ela encaixa perfeitamente. Como vamos firmar a flor dentro dessa terrinha? Deixamos uma sobra aqui do arame. Nessa pontinha, nós também vamos fazer um gancho aqui, virado pro lado contrário do côncavo, com essa alicate pontudinha. Fazemos esse gancho. Com uma pequena abertura aqui, para que quando ele volte, ele enganche em alguma coisa, tá? E não saia com tanta facilidade. Essa parte das diminuições, que ela fica mais aparente, eu deixo para baixo. E essa parte onde nós iniciamos a peça, que ela fica mais perfeitinha, eu deixo para cima. Esse gancho eu vou colocar bem aqui no meio. Então, eu dou uma abertura aqui, pode ser com a tesoura mesmo. Eu abro um pouco esse anel mágico. Só o suficiente para passar o gancho. E coloco esse gancho aqui no meio, lá para dentro. Ó, entrou. Uma vez que ele entre, vai ser muito difícil tirar por causa desse gancho. Então, a gente tenta atravessar toda a fibra com esse gancho aqui dentro, até atravessar lá do outro lado. Vai atravessando a fibra e sentindo ele até chegar lá do outro lado. Ó, chegou lá do outro lado, você atravessa a peça, ó, você vira o ganchinho e engancha no primeiro ponto que tiver mais perto. Isso para que a flor não fique girando nem torcendo para um lado e para o outro, ela fica bem mais firme. Então, com a linha de costura, eu coloco essa linha verde aqui e dou um nó de costura na terrinha para firmar ela aqui. Dou um nozinho e levo esse nozinho lá pra dentro. Após fazer isso, você ajusta todos os pontos, o arame, as pétalas e coloca dentro do vasinho, que nós vamos mostrar o passo a passo no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e até o próximo vídeo.